Bom dia, pessoal. Vamos iniciar então o primeiro vídeo aqui no canal. Esse canal aqui é um canal de opinião, então além, né, de outros espaços onde eu falo aí tecnicamente, falo de questões mais institucionais, aqui eu posso trazer o que eu realmente penso, falar aí um pouquinho sobre assuntos tanto do mundo dos negócios, política, geopolítica, economia, né, que é o principal assunto que eu falo. Então escolhi aí um assunto especial, um assunto muito importante para começar aí o canal. É um artigo, é um comentário sobre o artigo que o Flávio Bolsonaro escreveu para o Brasil Journal. Então, até colocar aqui já na tela para vocês verem. Então, esse artigo que ele escreveu trouxe várias informações importantes sobre o que ele pensa. Então, já vou dar de cara a minha opinião aqui. Acertada, muito boa essa visão aí do Flávio Bolsonaro em relação à economia, o que ele quer propor aí para o Brasil. Então, já de primeiro ponto, iniciou com o pé direito. Então, acho que isso é um bom caminho aí para o Brasil. Eu acredito em muitas das coisas que ele colocou aqui, até porque, né, ele está se inspirando, ele até usou o termo aqui, tesouraço, para, digamos assim, plagiar não, né, mas para se inspirar no Javier Milei, né, com a Fuera, que o Javier Milei cunhou aí lá na Argentina, e tem dado muito certo, né? Todos os dados econômicos, toda a percepção de risco da Argentina vem melhorando e o caminho que o Flávio Bolsonaro vai propor aí é o mesmo, tá? E eu acho que tem outra acertada muito grande que tende ainda a se concretizar, são os nomes que estão sendo ventilados aí para o Ministério da Fazenda do Flávio Bolsonaro, que é Roberto Campos Neto, né, um cara que foi reconhecido mundialmente como um dos melhores banqueiros centrais do mundo, né? Ou melhor, durante 2 anos seguidos, se eu não me engano. E o Mansueto Almeida, também um player aí com visão mais liberal. Hoje é o economista-chefe aí do BTG Pactual. Então, um cara que tem aí uma moral grande no mercado. Então, com essas duas questões, esse artigo falando das visões, nós já vamos comentar o artigo aqui, algumas questões importantes, mas a questão do artigo, essa visão clara do que ele espera para a economia brasileira para os próximos anos. E definir logo o nome de quem vai ser o possível ministro da Economia do seu governo, isso vai trazer aí muita credibilidade e pode, né, pegar aquela fatia mais centrão aí do mercado também para o seu lado em relação à eleição. Lembrando que o Bolsonaro, infelizmente, né, teve alguns percalços, muito pela questão aí da Faria Lima, do mercado financeiro, que acabou, né, não apoiando e por vezes até indo contra a sua candidatura em 2022. Então, nesse caso aqui, a gente vê que o Flávio Bolsonaro já começou acertando aí bastante na questão econômica, trazendo nomes de peso e também deixando bem claro o que ele espera. Bom, mas como já é um canal de opinião, então a gente já vai falar aí um pouco do que eu realmente achei desse artigo que o Flávio Bolsonaro falou. Primeiro, acho que é importante a gente colocar que ele começou fazendo um diagnóstico, né? Cara, como o Brasil está hoje, a questão, né, dos problemas do Brasil, que o Brasil é o eterno país do futuro, então ele deixou bem claro, né, o que tem acontecido, falta de projeto econômico consistente, isso, né, infelizmente, a gente viu que foi claro na última eleição, né, o governo que foi eleito não apresentou, eu vou dizer que até hoje não apresentou o que é o seu, realmente de fato, o seu projeto de governo, projeto econômico, né, a não ser subir impostos, aumentar aí carga tributária. Então, acho que foi o único plano de governo que ficou nítido, né, que se concretizou nesses últimos anos. Então, ele criticou bastante o aumento de gastos públicos, né, essa perda da âncora fiscal, o fim, né, de todo a dinâmica do teto de gastos. Isso foi assim, péssimo, foi uma das piores coisas que aconteceu nesse atual governo, e a implementação do arcabouço fiscal, que até mesmo quem apoiou ele lá atrás, né, Faria Lima e muitos players de mercado, hoje já falam que foi um fracasso e não cumpriu com o que precisava. Então, todos esses pontos ele foi colocando, e as consequências fiscais, né, hoje é um déficit, assim, absurdo, com um custo anual só de juros, né, um juros a 15%, de mais de 1 trilhão ao ano. Então, o conceito que o Flávio Bolsonaro trouxe de tesouraço, né, como falei, inspirado muito no Javier Milei, foi principalmente, né, o corte de gastos públicos. E isso, né, a gente tem que ver como ele é um herdeiro político do Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi o único presidente que, ao longo da história brasileira, conseguiu de fato cortar gastos ao final do seu mandato. Então,
o histórico político, a herança política é favorável em relação a esse discurso. Então, ninguém vai duvidar, né, que de fato eles vão fazer isso sendo eleitos. Então, o objetivo, né, principal desse tesouraço é aumentar a renda, tá? Isso foi um ponto que ele pontuou, aumentar a renda, gerar mais emprego e melhorar as condições para empreender no Brasil, que quem empreende, quem é empresário aí, sabe que há muitas burocracias, muitos entraves e principalmente, né, um ambiente muito hostil ao empreendedorismo. Então, um ponto importante de a gente considerar, né, é que, de fato, há um time, né, que está sendo montado. Então, a proposta do Flávio Bolsonaro é colocar um time técnico, não tem o nome ainda, é claro, mas é a proposta, então deixar bem claro quem vai ser o time técnico, criar bases políticas para aprovar reformas, então reforma administrativa, uma série de questões que precisam ser feitas de novo, a exemplo da Argentina, e trazer, né, toda a população em prol aí desses ajustes que são necessários e, por vezes, né, exigem algum custo social e político. Então, acho que, assim, a mensagem final do artigo é que, assim, o Brasil vai ter que escolher entre ir por um caminho de prosperidade, alinhado com as melhores práticas econômicas e políticas do mundo, ou continuar aí esse Brasil de vamos lá, 500 anos, né? A gente sabe que o recorte tem que ser menor, mas vamos lá, o Brasil dos últimos 40 anos, o Brasil do pós, da pós-ditadura aí, tem que mudar, não adianta. Então, é um caminho onde vai seguir exatamente com as mesmas políticas, as mesmas dinâmicas, né? Com um partido que já está aí há 20 anos no poder, dá para se dizer, ou um caminho diferente, um caminho que se provou dar certo, né, em pequenas janelas, como foi, né, do próprio governo Jair Bolsonaro, onde economicamente o Brasil evoluiu, isso é inegável, não temos como argumentar em relação a isso. Então, esse dilema foi muito onde o Flávio Bolsonaro bateu. E agora, se vocês querem saber, né, se isso tem chance de dar certo ou não, até fiz digamos assim, um mind board, assim, tentei buscar algumas ideias pensando o que pode ser para os próximos anos. De 0 a 2 anos, né, o que são assim, os efeitos prováveis? Desaceleração econômica, gente, tá? Não dá para enganar ninguém que corte de gastos, toda uma política mais austera, provavelmente vai trazer uma desaceleração econômica inicial. Isso é normal, corte público, até porque o PIB brasileiro hoje, gente, é basicamente gasto público, tá? Se o PIB está crescendo é porque o governo está gastando mais. E isso não é gerar riqueza, em hipótese alguma. Então, principalmente setores dependentes do Estado, construção pública, serviços, fornecedores, todo esse ecossistema que serve o governo vai sentir primeiro quedas de inflação, tá? Isso já num período de 0 a 2 anos, a gente já deve ver, e queda no risco de dominância fiscal, que é esse problema que a gente está vendo assim, dólar alto, juros alto e um problema de déficit cada vez mais altos. Isso precisa ser quebrado o quanto antes. Então, só com ajuste fiscal, só parando de gastar, que a gente consegue resolver isso. E juros em trajetória de queda. Então, vocês viram que o juros ele tá com uma previsão de continuar alto por muito tempo aqui no Brasil. Se houver uma política de cortes, provavelmente sim, a gente deva ver aí juros em trajetória de queda. Então, esse é o resumo para 0 a 2 anos, tá? Para médio prazo, de 2 a 5 anos, aí sim a gente deve ver uma queda estrutural de juros, aumento de investimento privado, porque aí o país se torna mais atrativo. Isso é uma consequência natural de redução de burocracia, melhoria de perfil fiscal do país e uma valorização cambial. Então, o real tende a se valorizar ao dólar num cenário como esse, porque aí sim começa a vir aquele capital intensivo para o país. A gente começa a ver aí o capital produtivo, aquele que vem para gerar riqueza, começa a vir. Hoje nós só temos capital especulativo, seja, né, nos juros, no carry trade, ou seja, né, no investimento direto na bolsa brasileira, mas de novo, é capital especulativo, não é capital intensivo e o ganho de produtividade, que há muitos anos está estagnado no Brasil. O Brasil não consegue crescer justamente por essa carga tributária e burocrática que trava a economia brasileira. E olhando bem para longo prazo, né, é a questão do aumento de renda, a melhoria do padrão de vida brasileiro e um crescimento potencial, um PIB potencial em crescimento. Então, o PIB potencial brasileiro dá para dizer que está estagnado há mais de 10 anos, né? Desde 2014, 2015, o PIB potencial brasileiro praticamente lateraliza. Então, tudo que o Brasil está crescendo é artificial, não é potencial, não é algo realmente estrutural. E por último, só para a gente pensar assim, o que pode dar errado, o que pode acontecer, é que esses cortes
sejam inócuos, né, que a gente não consiga ter um corte profundo, um corte realmente relevante. Isso também pode trazer uma reversão política. Vamos lá, Flávio Bolsonaro ganha, faz corte, isso tem um custo social muito grande, né? As pessoas inicialmente sentem essa desaceleração econômica, ele não consegue se reeleger, volta à oposição, e aí, né, é aquela novela de sempre, muito ruim, muito ruim. Um cenário mais neutro, né, um ajuste parcial, uma coisa mais gradual, um crescimento começa a voltar. Isso eu vou dizer assim, basicamente foi o que o Michel Temer conseguiu fazer, né, e o início também do governo Bolsonaro, onde ele não tinha nenhum apoio para aprovar praticamente nada que ele queria. E claro, no cenário otimista é Congresso de direita, Senado de direita, cortes profundos, né, reformas estruturais, reforma administrativa. Isso vai trazer aí, com certeza, uma nova perspectiva aí de país. Então, há esperança, né? O Brasil ainda pode vir a dar certo aí com algumas mudanças muito estruturais. Eu acho que nesse sentido aí, o Flávio Bolsonaro acertou muito nesse artigo que ele escreveu para o Brasil Journal e sinalizando aí um nome de peso para o Ministério da Economia. Talvez isso aí, realmente, o Ministério da Fazenda, talvez traga aí ainda mais otimismo e força para sua campanha. Então, acho que começou com o pé direito, e só o tempo dirá aí se isso vai ser de fato fato ou não, né? O que a gente está comentando aqui nessa opinião. Então, esse foi as movimentações do tabuleiro aí político brasileiro, que tem reflexos direto na economia. Então, a gente segue aí atento e com novos vídeos ao longo da semana. Grande abraço e até a próxima.